Eu olhei lá, o pessoal foi razoavelmente bem, viu? As notas. Ah, foi boa. Foi bom. Gostei. Só teve um, eu acho que, não sei se era, cada uma valia 400, né, Thiago? Isso, 400 pontos, aí somando tudo, aí no final multiplica por 10 o resultado. É, isso mesmo. Eu acho que eu errei uma, então. Né? Foi Você bom, eu colocou. acho que foi uma daquela de associar, que eu acho que a maioria teve dificuldade. Mas o pessoal, aquela de associar, eu tinha colocado o número 5 a mais lá, mas ela não alterou a resposta, mas muita gente acertou. É? Será que eu acertei? Muita gente acertou. Você é a representante, né, Janaína? Isso. Então, a maioria acertou aquela questão. Os Todo que mundo já ficaram. fez, professor? Oi? Depois você poderia mandar as respostas para a gente conferir? Porque Mando. assim, a gente copia no caderno e a gente fica curioso para saber qual que erramos, né? Uhum. Mando, pode deixar. Eu coloquei lá para vocês, vocês olharam lá o link de vocês, tem a aula hoje, que é como se fosse uma aula prática, mas na verdade a gente vai fazer o cálculo de medicação aqui de algumas coisas, as principais, insulina, decadron e penicilina. E lá também tem um outro link que é para depois vocês responderem no Forms, tá? Que aí vai direto para a faculdade. E aí vai ter uma pergunta lá falando sobre a questão para vocês linkar um vídeo, né? Neste caso da nossa aula não é necessário postar vídeo. Aí vocês vão colocar lá não se aplica. Tá? Se eu não me engano é a última questão que vocês vão ter que responder lá no Forms. Através daquele link. Tá certo? Certo. Vamos esperar aí mais uns 20 minutinhos. Vamos ver se chega mais alguém. Tá a Daniela. Boa noite, Daniela. Tudo bem? Aliás, Daniele e Elton, como vai? Boa noite, professor. Tá tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, tá pós-plantão hoje? Aliás, você trabalha numa loja, não é, Elton? Na verdade, eu trabalho numa firma, então não tem nada a ver com a enfermagem. Entendi. Perfeito. Então hoje você vai esquentar um pouco a cabeça. Vai ter que fazer. Nossa, Tá é bom? conta hoje? Tá bom. Então vamos Eu fazer tenho uma, conta. eu tenho uma dúvida sobre o vídeo que disse que a gente ia ver, vai ser passado. Um vídeo? Como assim um vídeo? É aqui no questionário que tá falando. Ah, então, eu acho que a última questão tá falando que é para vocês colocarem um vídeo de vocês. Neste caso, vocês vão Isso. colocar lá não se aplique. Não se aplica, quer dizer. Tá. E aí, em relação às outras questões, está falando do experimento, da aula prática, vai ser agora. Isso, aí no caso, no final eu vou ajudar vocês a responder o questionário, tá? Ah, tá bom, beleza. Eu vou fechar a câmera, vou fechar o microfone, qualquer coisa vocês podem me chamar. Quando for 19h30, aí nós começamos. Vamos dar tempo para o pessoal chegar. Boa noite. Ô, professor, Oi, Daniela. desculpa não ter respondido antes, é que eu tava sem o microfone. Deixa eu te perguntar, você tá informado de alguma coisa que o AVA não aparece pra gente no portal do aluno, as notas? Fica aparecendo sem dados para mostrar. Não. Não. Tá assim pra gente. Só quando a gente entra no AVA, naquela outra parte lá, que aí tem uma plataforminha do lado que até aparece, mas no portal do aluno mesmo não aparece nota nenhuma, é como se a gente não tivesse nota. Isso não De, tá nem, acontecendo só comigo, são com vários alunos. de nenhuma matéria? Nenhuma matéria. É porque, assim, as notas, elas só vão aparecer para vocês a partir do momento que todo mundo faz a prova. Então, nós temos até 48 horas para lançar as notas, na verdade. E aí, na hora que lança a nota, fecha o sistema, aí é possível verificar a nota.
mas eu acredito que a nota para vocês, eu acho que só vai começar a ser liberada a partir de segunda-feira. Ah, entendi. Isso começou, tipo, antes a gente conseguia ver normal tudo, aí do nada, acho que foi ontem, anteontem, que sumiu tudo. Vamos esperar, vamos ver se amanhã ele não abre, porque tem muita gente acessando também o AVA, então ele está bem carregado, tá? Mas as Entendi. notas das provas eu já até lancei, só tem alguns alunos ainda que não fez, que não vai aparecer a nota deles, que eu tive que colocar 0. Aí, na medida que eles fizerem até hoje, aí eu verifico novamente e lanço amanhã a nota. Entendi. Tudo bem, professor. Muito obrigada. Nada, até daqui a pouco. Até. Professor? Oi, Stephanie, pode falar, tô ouvindo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, como vai? Bem, o link da prova não tá no AVA. O link da prova não tá no AVA? Não, o Forms. Peraí. Não tá lá na última aula? Dá uma verificada que tá na última aula, não tá na aula 1, tá na última, lá embaixo. Na 4? Isso, Peraí. unidade 4. Achei, professor, obrigada. Nada.
Oi, Elton, pode falar. O pessoal perguntando até quando que é para esse questionário que eles não estão conseguindo acessar a aula. Quando que eles conseguem? Eles conseguem fazer até responder esse questionário até amanhã. Ah, tá. E essa aula de hoje vai ficar postada no AVA? Eu vou postar ela também. Tá bom, obrigado. Nada. Vamos começar então, pessoal. A nossa aula, então, hoje, ela vai retratar os cálculos de medicação, que é algo que, enquanto enfermeiros, nós vamos usar muito, e vocês utilizarão bastante, principalmente aquele que quer ser professor e geralmente acaba iniciando a sua atividade como professor em cursos técnicos. E a farmacologia no curso técnico, ela não é tão voltada para o que a medicação causa nos pacientes tão a fundo como é na graduação, porém, no curso técnico, eles praticam muito mais o cálculo, né? Hoje eu trago 3 tipos de cálculos aqui que eu vou apresentar para vocês, que é relacionado à penicilina cristalina, o cálculo de insulina e o cálculo de Decadron. Todos esses cálculos, eles são pedidos em provas para enfermeiros também. Então, cai bastante essas questões em provas de enfermeiro também, não só de técnico, de enfermeiro também cai, tá? Eu não sei se todos já fizeram, mas o pessoal do primeiro semestre ainda vai ter as matérias de semiologia, semiotécnica, que vai abordar novamente esta questão dos cálculos também, tá? Se tiverem dúvida, me perguntem. Eu vou só minimizar aqui minha tela. E aí, eu pergunto para vocês, quando que eu utilizo a penicilina? Em qual momento que essa penicilina ela é utilizada? Então, ela é utilizada como antibiótico de muitas primeiras escolhas, né? Infelizmente, as pessoas que não conseguem fazer o cálculo adequado acabam dando uma superdosagem muitas vezes para o paciente, isso é perigosíssimo. Então, temos que nos atentar a quanto está prescrito, o que eu tenho disponível na minha unidade e realizar esse cálculo. É importante também entender que para fazer os cálculos de medicação, você precisa estar muito bem afiado com a matemática, principalmente a multiplicação e a divisão. Esses cálculos, basicamente, sempre vai se guiar através dessas operações básicas da matemática, multiplicação e divisão. Então, quem tem um pouquinho de dificuldade nas contas, é importante treinar essa parte da matemática para que vocês consigam resolver os exercícios, as prescrições que vocês vão ter aí pela frente, tá? É importante também dizer que para ensinar o cálculo, se você sempre vai, como que eu posso dizer, aplicar a regra de 3. A regra de 3 é a mais utilizada nos cálculos, eu vou colocar os exemplos aqui, e vocês vão conseguir entender como que é feito esse cálculo. Basicamente, é a regra de 3, onde você vai fazer multiplicação e depois a divisão, tá? E por que eu tenho que fazer esse cálculo? Porque esse cálculo ele vai dar precisão de quanto eu vou precisar aspirar para poder medicar esse paciente conforme a prescrição médica do paciente, tá? Então, o que acontece muito? O médico prescreve uma dosagem que você não tem um frasco pronto com aquela dosagem. Muitas vezes, ele quer menos do que você tem disponível na sua unidade. Por exemplo, ele quer 7 milhões de penicilina cristalina e você tem um frasco de 5 milhões ou 10 milhões. Então, eu pego um frasco de 10 milhões e faço a rediluição. E aí, quando eu faço essa rediluição, é o momento onde eu vou saber quanto eu vou precisar aspirar dessa droga para administrar no paciente, tá? Passando aí, eu também coloquei para vocês aí no slide, vocês estão conseguindo enxergar? Estão vendo bem aí? Pessoal?
Sim, tô Estão vendo? enxergando. Perfeito. Coloquei aí, penicilina cristalina. A penicilina cristalina é um antibiótico, então, muito utilizado para tratar as infecções causadas por bactérias sensíveis, que nós discutimos, se eu não me engano, semana passada, sobre os antibióticos, né? E lembrando que a penicilina, então, foi o primeiro antibiótico que existiu, né? E aí a penicilina, que é conhecida pela bezetacil, a famosa bezetacil, ela pode ser a benzatina, que é a bezetacil que aplica intramuscular, ou pode ser a penicilina cristalina, que é feita endovenosa no paciente, tá? E aí pode ter, então, essas variações de penicilinas. Só tem que saber qual é a via correta de administração e qual é o tipo de penicilina que está prescrita para este paciente. E aí eu coloquei uma imagem para que vocês vissem como que é o frasco da penicilina cristalina, a que vai ser feita no acesso venoso do paciente. Então eu tenho aí a minha penicilina cristalina de 5 milhões de unidades e também tenho a penicilina cristalina com um frasco de 10 milhões de unidades, tem o dobro, tá? Então, eu tenho o frasco, eu tenho a capacidade máxima do frasco, que é de 10 ml, e a quantidade máxima de água destilada para completar o frasco de 8 ml, tá? Todas as vezes que vocês forem fazer a diluição de um frasco de penicilina cristalina, vocês têm que entender o seguinte: se o frasco cabe 10 ml, que é o volume máximo deste frasco, e lá dentro dele tem um pó, este pó corresponde a 2 ml, o pozinho lá da medicação que está lá dentro precisando ser diluído. Então, eu não vou poder aspirar 10 ml de água destilada e injetar dentro do frasco, porque não vai caber. O máximo que vai entrar, 8 ml. Então, lembre-se, quando o frasco for de 5 ml, eu devo aspirar 8 ml para fazer a diluição do frasco. Se o meu frasco for de 10 milhões de unidades, eu tenho que entender que é o dobro. Então, de 10 ml que cabe dentro do meu frasco, eu só vou poder acrescentar mais 6 ml de água destilada, porque eu vou ter 4 ml de pó dentro do meu frasco. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, que quando for fazer a diluição da penicilina cristalina, você tem que se atentar se é um frasco de 5 milhões ou se é um frasco de 10 milhões. Se é um frasco de 5 milhões, então eu devo injetar para diluição 8 ml de água destilada. Se for um frasco de 10 milhões, então eu vou ter que injetar 6 ml de água destilada. Perfeito? Passando aí, a gente vai, então, seguir para os cálculos. E aí é importante que agora, neste momento, vocês peguem um papel e vocês vão montar a conta conforme eu vou falando para vocês, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês que vão me dar o resultado, que eu só vou ficar aqui corrigindo agora. Então, vamos lá. Sendo o cálculo de penicilina cristalina, então vai ser realizado a regra de 3. Primeiro cálculo, coloquem aí. Prescrição médica. Foi prescrito uma penicilina cristalina de 2 milhões e meio de unidades endovenosa. Na unidade, tenho disponível um frasco de penicilina cristalina de 5 milhões. Como proceder? Então, vamos lá. Como que eu vou montar essa conta aí? Como que eu faço para montar essa conta? Peguem aí o papel de vocês, bem bonitinho. E aí vocês já colocam em vermelho ou grifado aí. Atenção. Escrever, a hora que escrever, me fala. Atenção. Estou aguardando aqui. Já escrevi.
2 pontos. Vai colocar o pó contido no frasco. Vou até abrir minha câmera para ficar bem visível. Depois vocês vão abrir a câmera que eu quero ver essa conta aí. O pó contido no frasco acrescenta 2 ml de volume. Atenção, 2 pontos. O pó contido no frasco acrescente 2 ml de volume. Aí embaixo vocês vão colocar um U e um I, que isso significa unidade. Então vai lá, U e I. Coloquem aí, na hora que colocar me avisa. Já coloquei. Na mesma linha do U e I, vocês vão colocar mLs. Colocou? Sim. Tudo que é unidade fica embaixo de unidade. Tudo que é ml vai ficar embaixo de ml. Neste caso, vamos ler lá o problema de novo. A prescrição médica foi prescrito para o nosso paciente 2,5 milhões de unidades de penicilina cristalina. No meu hospital, lá na minha unidade, é disponível penicilina cristalina de 5 milhões. Caramba, professor, então eu vou ter que aspirar metade deste frasco? Vamos lá. Então, o que sempre, quando você for montar a conta, você tem que colocar o que você tem disponível. O que eu tenho disponível, Janaína? 5 milhões. Então, coloquem aí, 5 milhões UI, embaixo da unidade aí. Sim. E aí, do lado dos 5 milhões, na mesma linha, embaixo do ml, vocês vão diluir em quanto? 10 ml. Aí vem o X da questão. Lembra que eu falei que 2 ml de pó? É. Não é para Então, colocar 8 aqui? Então, se eu fizer uma conta com 8 ml, vai dar uma conta quebrada e não vai dar exata. Então, o que eu tenho que fazer na hora que eu for fazer o cálculo? Eu vou fazer a diluição em 10 ml. Do lado dos 10 ml, vocês vão abrir um parêntese e vai escrever 2 ml de pó mais 8 ml de água destilada. Fecha parênteses. Abre parênteses, 2 ml de pó mais 8 ml de água destilada, fecha parênteses. Então, na minha conta, eu sempre vou fazer a diluição em 10 ml, porque eu estou usando pó e estou usando água. Mas em todas as contas que eu fizer de penicilina cristalina, eu tenho que deixar claro que 2 ml é somente pó e 8 ml que eu estou injetando dentro do frasco é água destilada. Perfeito? Tudo bem? Sim. Agora, embaixo dos 5 milhões, eu vou colocar o que o médico prescreveu. Qual foi o valor que ele prescreveu? Pessoal? 2,5 milhões, né? Isso, de unidade, perfeito. Isso, 2.500. E eu quero descobrir quantos ml eu vou aspirar para administrar no paciente, correto? Sim. E aí, como eu não sei quanto vou aspirar, eu vou colocar X. X. Pronto. Perceberam que eu fiz uma cruz aí, um X? Eu vou ter que multiplicar conforme o X. Então, abaixo dessa armação, dessa conta, desse cálculo, na linha de baixo eu coloco 5 milhões vezes X. 5 milhões de unidades vezes X.
igual 2.500.000 unidades vezes 10. Colocaram? Sim. Sim. Agora, na linha de baixo, vocês vão colocar x igual 2.500.000 vezes 10 dividido por 5 milhões. Porque 5 milhões vezes 1 é 5 milhões, certo? 5? Isso. 2.500.000 vezes 10 dividido por 5 milhões. Aí, o que eu vou fazer? Na linha de baixo, eu vou colocar de novo x igual 2.500.000 vezes 10 vai dar quanto? 25 milhões, correto? Sim. Dividido por 5 milhões. Que dá Aí vocês vai fazer x dividir. Aí vocês fazem a conta de divisão e me falar qual o valor. 5. Professor, Oi. não pode cortar esses zeros? Pode. Porque. O que for melhor para você. Ah, tá. Então tá bom. E quando você corta os 6 zeros, fica muito mais fácil para você dividir. Aí Isso. você divide 25 por 5. Perfeito. Pode sim. Tá? É que eu tenho que deixar o cálculo exato para vocês fazerem, né? Mas na hora que vocês vão resolver a questão, pode fazer, não tem problema. O senhor consegue ver o meu caderno, tá certo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que vira essa câmera aqui? Acho que agora. Não Aqui. abriu a sua câmera. Bem. Quem está mostrando o caderno, Janaína? Stephanie. Não abriu a sua câmera, Janaína. Não? Não. O meu tá certo, professor? Jana, pra mim você tá mostrando que a câmera abriu, só que tá muito perto. Coloca um pouquinho mais longe, acho que ele consegue ver. Mas eu acho que eu não vou conseguir ver, sabe por quê? Porque o slide está aberto. Ah, Por isso, mas depois você me mostra. Tá bom. É que eu sempre fico na dúvida quando eu faço qual que vem primeiro por cima. Sabe quando você se perde aqui em cima? Na hora de montar o cálculo, né? Eu sempre Você sempre, em cima, sempre vai vir o que está depois do igual. Sempre o valor que está para multiplicar com um valor maior é o que vai em cima. E o que está vezes x sempre passa para baixo. Ah, tá, entendi. Então tá certo. Professora, a prescrição médica vem primeiro, né? A prescrição médica, neste caso, vem primeiro. Então, o que acontece? Quando você monta a conta para fazer as multiplicações em regra de 3, sempre vem o que você tem disponível e para quanto você vai diluir. Abaixo, você vai colocar o valor da prescrição e vai fazer para x. Agora, quando você está resolvendo o cálculo, que você fez lá os 5 milhões vezes x, ele passa dividindo, então ele passa para baixo. E o que você multiplicou, que é a prescrição, fica em cima. Tá, joia. Então, quem respondeu 5 ml está correto. Então, eu vou aspirar 5 ml e vou administrar essa quantidade, então, no meu paciente. Correto? Abaixo aí tem outro cálculo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui meu slide. Cadê? Não quer voltar. Vocês conseguem voltar o slide aí para mim? Acho que no slide 3. Foi para frente. Isso, saiu de vez agora.
Peraí, que vou. Saiu para vocês também? Saiu. Deixa eu abrir ele de novo, peraí. Procurar. Voltou. Deixa ele voltar. Ele vai e volta aqui para mim. Professor, Oi? aonde que vai ficar o Forms para entregar? O form está junto com o link dessa aula. Com o informativo lá. Tá lá na unidade 4, sessão 3, 4, se eu não me engano. Ah, tá joia. Obrigada. Nada. E vou falar a prescrição para vocês, anotem aí. A prescrição médica é de 3.500.000. E na unidade tem disponível um frasco de 10 milhões. Quanto eu devo administrar? Querem tentar fazer sozinho e aí corrigimos? Sim. Vamos lá. Faz exatamente da forma que nós fizemos o primeiro. 5 minutos. Professor, eu não escutei quanto que eu tenho disponível? A prescrição você falou que é 3.500 e disponível? 3.500.000 e disponível 10 milhões. Tá bom, obrigada. Nada. O Elton, tá conseguindo? Tá meio complicado aqui, hein? Tá meio complicado? Tá. Vou tentar fazer aqui para ver. Tá. Quando é Professor. 10 milhões, professor, também é diluído por 10 ml?
Isso, mas lembre-se que quando é o frasco de 10 milhões, você tem o dobro de pó. Você tem 4 ml de pó. E aí você só pode injetar quanto? 6 De água ml, né? destilada? 6 ml. Aí você abre o parênteses e informa. 4 ml de pó e 6 de água. Tudo bem. Professor, dá 3,5 ml? Correto. Isso mesmo. Certinho. Ih, não quer mais abrir a aula. Que saco. Alguém mais conseguiu fazer? Sim, professor. Deu esse valor também? 3,5 ml. Perfeito. Vamos lá, como ficou a conta? Então, embaixo de unidade, eu vou colocar 10 milhões de unidades, que é o que eu tenho disponível, e embaixo de ml, sempre 10 ml. Aí eu abro um parênteses dizendo que 4 ml é de pó e mais 6 ml de água destilada, fecho parênteses. Perfeito. A minha prescrição, então, é de 3 milhões e 500 para x ml. Vou fazer a regra de 3. Aí vai ficar 10 milhões vezes x igual 3 milhões e 500 unidades vezes 10. O x, o 10 passa dividindo, então fica 3 milhões e 500 vezes 10, dividido por 10 milhões. X igual a 35 milhões dividido por 10. Corto todos os zeros e faço 35 dividido por 10, que o resultado vai ser 3,5 ml. Perfeito. É isso que eu vou... Aí, geralmente, quando vocês forem fazer prova no hospital, sempre coloquem uma resposta. Devo administrar 3,5 ml endovenoso. Sempre coloque a via que você vai administrar a medicação no paciente, tá? Não se esqueça. Ah, voltou aqui. Peraí. A Ingrid está indo e voltando. Vamos ver. Dúvidas, pessoal? Não. Tá tranquilo, não tá? Sim. Tranquilo. Esses cálculos aí é os mais tranquilos que tem. O que é mais chato é a transformação de soro, que dá mais trabalho. Mas nada impossível também, tá? Deixa eu ver se apareceu aí cálculo de medicação para vocês. Sim. Apareceu. Vamos ver se consigo mudar aqui. Porque ele tá lento aqui. É muita coisa ao mesmo tempo, ele vai ficando devagar o computador. E agora nós vamos fazer o cálculo de Decadron. Também não foge à regra. Lembra para que serve o Decadron, gente? Nós comentamos sobre ele. Anti-inflamatório, né? Isso. Principalmente usado em pacientes que estão com edema cerebral. Aqui. Professor, só pode tirar uma dúvida minha que não tem nada a ver com isso que me surgiu agora? Claro. O manitol, ele aumenta Osmolaridade do sangue. e, consequentemente, a diurese ou não tem nada a ver? Então, na medida que ele manipula essa osmolaridade, ele faz com força que o rim trabalhe mais. Tá? Isso vai acontecer. Tá. Tá bom, é só essa dúvidazinha, obrigada. É a pergunta que estava o valor 5 lá.
Isso. Se eu não me engano, a resposta, eu não lembro se é a B ou a C que era a resposta correta. Espera aí. Deixa eu voltar aqui o slide. Professor, Oi. uma dúvida sobre a prova. Você sabe na hora quais as questões você acertou? Se na hora mostra para vocês, Da gente envia. eu consigo ver, mas eu tenho que abrir um arquivo para ver todo mundo. Hoje, quando eu lancei a nota, A gente não consegue ver, então, na hora que encaminha. não, vocês não. Entendi. Para vocês é fechado. Então tá bom. Obrigada. Tá? Deixa eu só por aqui no cálculo agora do Decadron, pessoal. Da penicilina, alguma dúvida? Pelo menos comigo não, professor. Não. Tranquilo, né? Agora, o Decadron é o seguinte. Também nós vamos fazer a regrinha de 3 também para ele. Essa medicação ela é muito usada em pronto-socorro. Então, é muito comum vocês verem essa medicação sendo administrada no pronto-socorro. Vamos pegar o valor aqui. Deixa eu ver se consigo voltar aqui, que o slide está indo e voltando. Aí. Tá mostrando a seringa para vocês agora, né? Eu vou falar aqui o cálculo, então, do Decadron. Foi prescrito, então, um Decadron de 6 miligramas EV. O que eu tenho disponível na minha unidade? Eu tenho um Decadron de 4 miligramas barra ml e um frasco de 2 ml e meio. Quantos ml eu devo administrar nesse paciente? Então, nós temos aí uma questão que tem que ser bem observada. Este frasco do Decadron, ele tem quantas miligramas? Professor. Oi? Pode repetir, porque falhou para mim. Prescrito 6 miligramas e eu tenho... Um frasco de 4 miligramas barra ml. Tá aí, ó. Tá. E aí, eu tenho esse frasco de 6 miligramas, foi prescrito 6 miligramas EV, e eu tenho um frasco de 2 ml e meio. Quanto eu devo administrar? É que eu fiz um negocinho errado aqui. Ixi, alguém está mexendo nos slides, porque aqui fica rodando. Então, o que vocês vão fazer neste cálculo? Vamos lá. A minha prescrição são 6 miligramas, correto? O frasco, todos os frascos que vocês pegarem de Decadron na vida de vocês, vai estar lá escrito 4 miligramas barra ml, e o frasco vai ser de 2 ml e meio. Então, eu tenho que pensar o seguinte, se tem 4 miligramas barra ml, corresponde que a cada ml dentro do frasco tem 4 miligramas. E o meu frasco, ele tem 2 ml e meio. Então, vamos parar para pensar. 1 ml corresponde a 4 miligramas. 2 ml são quanto? Pessoal? São 8. 8 miligramas. Então, já deu 2 São ml. 4. Como Mas eu era de tenho mais 2,5 meio ml. miligramas. Eu tenho mais meio ml. Então seria 10. Vai dar 10 ml. 10 Tá certo. miligramas. Bem, a Janaína tá acelerada, tá certa. Tá rápida. Muito bem. Você vai ter 10 miligramas dentro de um frasco de 2 ml e meio. Então, é isso que o pessoal, às vezes, não se atenta. Porque tem frascos
que a miligrama depende por ml, não depende do valor total do frasco. Então, sempre tem que ficar atento se o frasco ele é 4 miligramas para o frasco inteiro ou se é 4 miligramas para cada ml. Neste caso, 4 miligramas por ml. Um frasco de 2,5 ml, 10 miligramas. E aí, a minha prescrição é de quanto? 6 miligramas. Eu poderia aspirar o frasco inteiro e administrar no paciente? Não posso. Então, eu vou ter que fazer o cálculo, a regrinha de 3. Vamos montar ela. Coloquem aí no papel mg e do lado ml. Embaixo do mg, vocês vão colocar quanto que tem esse frasco. 4 miligramas, não é? Então, coloquem aí, 4 miligramas. A minha prescrição é de quanto? 6. 6 miligramas. Coloca 6 miligramas abaixo do 4 miligramas. Do lado do ml, na frente do 4 miligramas, você vai diluir isso para 1 ml somente. Por que eu vou diluir para 1 ml? Porque este frasco, ele tem miligramas por ml. Então, eu não posso fazer por 10, porque daria um valor muito alto. Então, eu tenho que entender que, se eu tenho miligramas por ml, e cada ml corresponde a 4 miligramas, então eu vou colocar o ml para 1 ml. Sempre que você tiver miligramas para ml, coloque 1 ml sempre no cálculo, tá bom? E abaixo... Pode perguntar. Dá 1 ml e meio? Não. Você vai colocar só 1 ml, porque o 4 miligramas é para 1 ml. Ela disse a resposta, professor. Ah, desculpa. É esse valor mesmo que vai dar. É que eu tenho que ir os passos aos poucos. E aí eu coloco X, que é o valor que eu tenho que descobrir quanto que eu vou administrar no paciente. Vou fazer a regra de 3. Na parte de baixo, vocês vão colocar 4 miligramas vezes X igual 6 miligramas para vezes 1 ml. X, 6 vezes 1 dividido por 4. Aí, eu vou ter 1 ml e meio para ser administrado no paciente. Pronto. Regrinha de 3. Aí, neste caso, sempre se atentar a quantas miligramas eu tenho por ml. E quando eu vou fazer as contas, eu não tenho que pegar o valor total do frasco, e sim a miligramas por ml. É em cima disso que eu tenho que trabalhar para fazer o cálculo, para ter um cálculo exato de administração dessa medicação no paciente. Certo? Pessoal? Sim. Vamos lá? Deu para entender? Sim. Perfeito. Agora, nós vamos fazer a insulina. Deixa eu ver aqui como tá. Vou tentar mudar aqui esse frasco. Ele é meio temperamental, esse slide. Ele muda quando ele quer, não é quando eu peço. Aí, chegou. Cálculo de insulina, que é outro fator, que é uma outra dinâmica de trabalho. Então, nós passamos aí pela penicilina cristalina, que é um antibiótico potente.
Depois nós passamos pelo Decathlon, onde ele age também como um anti-inflamatório. E agora nós vamos pensar num paciente diabético, numa clínica médica, um paciente descompensado. E aí eu tenho aí o cálculo da insulina, né? A insulina, então, ela é um hormônio que ela é produzida lá nas ilhotas de Langerhans, que fica dentro do pâncreas, né? E isso faz com que faz a regulação metabólica do paciente, tanto nos carboidratos como nas gorduras dele também. E quando o paciente ele não consegue ter essa produção adequada, ele acaba desenvolvendo diabetes mellitus tipo 2, tá? Aí, o que acontece? A glicose desse paciente está subindo. E aí ele vai fazer um pico de hiperglicemia. O paciente chega lá com você, então, com esse pico de hiperglicemia, você vai realizar minimamente um teste de um destro nesse paciente, um teste de... esqueci o nome do aparelho agora. E aí, o que acontece? Hoje, no mercado, existem vários tipos de glicemia capilar, lembrei o nome. Existem vários tipos de insulinas muito boas, potentes. Uma das insulinas bem utilizadas e procuradas é a Lantus, que é uma insulina ótima, que ela faz uma ação dentro de 24 horas, então o paciente muitas vezes ele só faz uso uma vez dessa insulina. Tem médicos que acabam fracionando as unidades desse paciente e acaba fazendo talvez 2 doses no dia. Mas ela consegue se manter dentro de um período de 24 horas. Ela é muito potente, porém muito cara, mas hoje é possível conseguir essa insulina no alto custo. Para quem saber, se alguém queira ter essa insulina, consegue entrar com um processo na farmácia de alto custo e consegue adquirir, tá? Essa insulina, ela é administrada através de uma caneta, onde você coloca lá como que eu posso dizer, a recarga da insulina, né? Ela acopla dentro da caneta, e na caneta você regula quantas unidades você quer aplicar. E isso é autodidático, o paciente mesmo acaba fazendo essa autoaplicação nele facilmente, tá? Fora isso, nós temos o nosso paciente lá do SUS, tá? Que nós temos que ensiná-lo a como administrar a insulina adequadamente, os locais que pode ser administrado, a questão do rodízio que deve ser feito nas aplicações dessa insulina. Lembrar que a insulina, quando ela é fornecida pelo SUS, ainda se tem o conceito que tem que ser conservada na geladeira, mas hoje isso está caindo. Em muitos hospitais a insulina já não é mais conservada dentro da geladeira. O próprio fabricante diz que é possível conservar a insulina fora na temperatura ambiente, tá? Então isso também pode variar de protocolo a protocolo de instituições ainda, mas segundo os fabricantes já é possível conservar a insulina no ar ambiente, tá? E aí, lembrar que a seringa de insulina, ela é um pouco diferente, ela tem 1 ml e ela é fracionada em unidades. E aí essas unidades vai corresponder a 1 ml quando chegar em 100 unidades. Então, cada risquinho daquele que tem na seringa, que nós chamamos isso de graduação, corresponde a 10 unidades de insulina. E abaixo daqueles riscos que são mais fortes, o que vai acontecer vai ser as subunidades, né? Os valores menores, de 0 a 9, está embaixo do risco maior. Aí fica de 11 a 19, embaixo de outro risco, né? Eu até coloquei aí, então, a seringa de 1 ml corresponde a 100 unidades de insulina, tá? E também, em alguns casos, quem for trabalhar no SUS, que não tem nada lá disponível, pode administrar insulina na seringa de 3 ml. O que vai acontecer na seringa de 3 ml? Ela vai corresponder a 0,1 ml. Então, quer dizer
dizer que na seringa de 3 ml, eu posso utilizar até 1 ml da seringa e eu tenho que tomar cuidado na hora do fracionamento, porque cada fracionamento ali vai corresponder para mim a 0,25 ml, ou unidades, na verdade, de insulina no paciente, tá? Nós vamos fazer um cálculo onde nós vamos pegar os dois critérios aí, tá? Vamos lá para o cálculo, então. Anotem aí. Eu vou ter, então, uma prescrição de insulina Lantus, vamos ser chiques, de 25 unidades subcutâneas. Estão anotando? Sim. Professor, E na aí? pediatria a gente usa bastante a seringa de 1 ml, né? Bastante. Pra ter a Principalmente duração mais rápida. principalmente em crianças de abaixo de 2 anos, a medicação ela é muito precisa e quebrada. Então, é necessário administrar com seringas de 1 ml. Tá. Então, vamos lá. A prescrição da insulina Lantus é de 25 unidades subcutâneo. Eu tenho disponível um frasco de insulina de 100 unidades e seringa de 3 ml. Quantos ml devo aspirar para administrar 25 unidades de insulina no paciente? Então, vamos lá. Eu vou colocar lá no meu papel UI, unidade. Embaixo dessa unidade, qual é o que eu tenho disponível? 100 unidades para 1 ml, correto? E aí, embaixo do 100, eu vou colocar os 25 unidades que eu preciso para X ml. Vou pegar, então, 100 unidades vezes X igual 25 unidades vezes 1. Passo dividindo, então fica X igual 25,1 dividido por 100. 25 vezes 1, 25. Então fica X igual 25 dividido por 100. Quando eu faço 25 dividido por 100, a minha resposta vai ser qual? 0,25? 0,25. Isso vai corresponder numa seringa de 3 ml. Quando você pega lá a seringuinha de 3 ml, tem 0,5 ml, que é meio ml, né? E metade desse meio ml é 0,25, correto? Então, eu vou aspirar lá na minha seringa de 3 ml, a metade de meio ml, que está até demonstrando aí no slide para vocês, que está na metade, exatamente na metade, 0,25. Então, este é o cálculo que eu faço. Pronto, simples. Regrinha de 3. Sempre se atentar à questão da multiplicação e divisão. Conseguiu fazer isso? Você vai fazer qualquer cálculo. E esses cálculos são os cálculos que mais caem em prova. Impressionante. Caem muito esses cálculos. Vamos fazer mais um. Ui. Eu tenho uma dúvida aqui. Pergunta. Esse cálculo, eu aprendi ele numa fórmula que aí você coloca o valor da seringa que você vai administrar. No caso, se eu for administrar numa seringa de 3 ml, eu posso substituir o valor? Pode substituir. Eu posso colocar tanto mas o que acontece? Muitas pessoas acabam se confundindo. Entendeu? Então, é melhor... Porque, assim, quando você faz para 1 ml, independente se a seringa é de 1 ml ou é de 3 ml, se você fizer para 1 ml, o seu entendimento fica muito mais fácil. Tanto para você aspirar numa seringa de 1 ml, como aspirar numa seringa de 3 ml. No caso, esse cálculo que eu passei. Porque não vai mudar os fatores. O que vai diferenciar é a graduação da seringa só. Porque na seringa de 1 ml, eu vou aspirar lá 2 pauzinhos só, 2 risquinhos da graduação e meio.
que corresponde a 0,25. E na seringa de 3 ml, eu tenho que lembrar que isso é a metade de meio ml. Pronto, acabou. Entendeu? E dá o mesmo resultado. Eu fiz os dois aqui, dá a mesma coisa. Mas mas tá certo, não tá errado, não. Tá? Tá obrigada. Gostou, pessoal? Não é gostoso fazer isso? Deixa eu Oi. te perguntar. Isso que ela tá falando é substituir o 1 pelo 3, é isso, né? Isso. Eu também já vi em algum lugar, mas eu acho que confunde um pouco esse 3. Exatamente. Esse 3 fica mais fácil para quando você já está mais prático, porque aí você já entendeu o porquê daquilo. Quando você está iniciando, é melhor você ir no beabá, né? Igual eu estava falando aqui, armando a conta, e acho que a Janaína já tinha dado o resultado, né? Então, tem gente que tem um raciocínio rápido, já montou a conta. Mas, quando você está começando, é legal você ir passo a passo para a pessoa entender o porquê daquilo. Porque se você não consegue compreender o porquê de como tem que montar, aí acaba se perdendo no cálculo também, tá? Mas o que é mais importante de todos os cálculos, na penicilina cristalina, sempre lembre que no frasco de 5 ml, você tem 2 ml já dentro do frasco, e no frasco de 10 ml, sempre 4. E aí vai diminuir o valor de água destilada que você vai injetar lá. E sempre coloquem isso no cálculo, escrevam, porque isso também conta como ponto na conta. Então, quando vai corrigir a prova, a pessoa que está corrigindo, ela vai perceber se você fez ou não pensando nisso, na questão dos ml correto, que contém ali naquela conta, né? Certo? Dúvidas, pessoal? Não, perfeito. Então, as provas, grande maioria da sala já fez a prova. Eu posso dizer para vocês que menos que 1.600, eu acredito, eu não me lembro de nenhuma nota. Foi acima disso, que são notas boas. Então, tem pessoas, grande parte do quarto, eu vou dizer que o primeiro semestre é o que mais acertou. Foi impressionante. Uhul! O que teve que gabaricou as notas, eu fiquei impressionado. Tá? Foi bacana, mas grande maioria ficou ali numa nota boa, entre 2.400, 3.200 pontos. Mas bastante gente tirou 4.000 pontos, viu? Foi bem bacana, parabéns. Eu tenho que desejar para vocês boas férias, bons descansos, descanse a cabeça. Vocês que chegaram agora no primeiro semestre, infelizmente acabaram pegando todo o tumulto, né? E para quem já estava do segundo e do terceiro semestre também, infelizmente teve aí o seu semestre também conturbado. Para nós, professores, também foi tudo muito difícil, porque nós tivemos que nos adaptar a uma nova tecnologia e mudar muitos paradigmas também, né, mudar alguns conceitos também de aulas e ter que se flexibilizar também com muitas coisas, né? Ainda não sabemos como vai ser o próximo semestre, porque existem várias especulações de que o Ministério da Educação queira manter as aulas à distância, ainda isso não é uma coisa certa, mas é uma possibilidade que possa acontecer ainda, tá? Espero que não, espero que voltemos à sala de aula, porque acho que o contato é muito bacana, acho que quando você vê a lousa, quando você escreve ali na frente do professor e está tendo a coisa ali ao vivo e a cores, funciona de uma outra forma, é muito melhor isso acontecer. Né? Não que a distância não seja, acho que quando você faz a aula à distância, você tem que ser muito mais esforçado, porque te exige muito mais, porque em determinados momentos você vai ter que estar sozinho estudando, né? E é o que todo mundo teve que fazer neste momento, todo mundo teve que correr atrás de tudo, e não teve o auxílio ali direto dos professores, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês, para vocês que chegaram agora no primeiro semestre, parabéns, que vocês vá para o segundo semestre muito bem, e vocês que estão no segundo e terceiro semestre,
espero encontrá-los também em breve. E descansem, melhoras para todos. Descanse principalmente a cabeça, que é primordial. A nossa saúde mental precisa, né? E não deixem de acreditar em vocês nunca. Sempre lutem pelo que vocês querem, sejam persistentes. Trabalhar na área da saúde é persistência, é o gostar, é algo que não tem valor que pague quando você vê um paciente se recuperando, né? E isso está ficando muito claro depois dessa pandemia. A enfermagem ela está sendo enxergada de uma outra forma e as pessoas estão percebendo o quanto é importante existir o técnico, o auxiliar, o enfermeiro, e que sem nós não se faz saúde, porque a enfermagem ela é presente 24 horas na vida do paciente, né? Então eu espero que vocês sejam enfermeiros muito melhores do que já existe no mercado do trabalho, que tem aí, e que tem muita gente boa, mas também tem muita gente que negligencia muitas coisas. Então sejam diferentes, façam a diferença na vida dessas pessoas que vão precisar muito de vocês no futuro. Tá certo? Um grande abraço. Se precisarem de alguma coisa, é só me mandar e-mail. Alguns e-mails eu respondi entre ontem e antes de ontem. Se tiverem dúvidas, se tiver algum problema com nota, podem me escrever lá, que eu vou estar vigiando essas notas até sexta-feira, o fechamento de todas. Tá certo? Muito obrigada, professora. Certo, obrigada, Adoramos. professor. Professor, Obrigado. boa noite. Essa aula vai estar gravada também, né? Tá gravado, eu vou postar amanhã cedinho para vocês. Eu tô tentando passar pra minha casa, mas minha desculpa, internet. eu acabei de chegar do trabalho, eu não consegui pegar a aula, desculpa. Imagina, Marcela, fica tranquila. Depois você ouve a aula sobre cálculo, e Sim, responde claro, o form vou lá, tá? Alguém quer abrir o form para eu responder junto com vocês? Ô, professor, e esse Forms vai ficar aberto até que dia? Ele está aberto até amanhã. Aonde eu valer assisti ponto, alguma coisa? O form, o link tá junto com o link do informativo da aula. Tá lá no fim. No final da aula. Atividade 4. Aula 3. Eu tô com o Forms aberto, professor. Pode perguntar. Fala a primeira pergunta que eu vou te ajudar. Eu também. Nome completo, experimento, aula realizado. Peraí, só um minutinho, gente. Peraí. Professor, dá para entregar esse form já até amanhã? Dá para entregar, sim. Dá para responder amanhã, não tem problema. É que horário que a gente pode colocar? Oi? Até que horário a gente pode responder? Até que horas? Vocês conseguem responder até as 10 da noite de amanhã. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. A primeira pergunta, qual foi o experimento? É isso? Isso. O experimento foi videoaula de cálculo de medicação. Professor, não tô achando que você falou que tá em qual mesmo? É junto com o link da aula, não é? Isso, está na unidade 4, aula 3 ou 4, agora eu não me lembro de cabeça. É 3. É 3. Tá bom. É 3. Tá, cálculo de medicação. Eu estou procurando aqui, professor. Daí a próxima, quais materiais você utilizou para o seu experimento? Aí vocês vão colocar videoaula. Professor, está como questionário da aula prática Forms? Isso. A primeira é o quê, professor? A primeira... Responde para mim, lê a pergunta, que eu não lembro agora de cabeça. Quais materiais você utilizou para o seu experimento? Aí você vai colocar videoaula. Não, essa não é a primeira. A primeira é videoaula, cálculo de medicação. Isso.
E a segunda, que é quais materiais vocês utilizou, é videoaula. E a terceira, que é a questão 7, descreva como foi o desenvolvimento do experimento, como foi realizado. Aí você vai colocar a elaboração de cálculos de penicilina, insulina e decadron. Desenvolvimento de cálculos. Desenvolvimento de cálculos de penicilina, insulina e decadron. Professor, a segunda, quais materiais foram utilizados para experimentar o que mesmo? Videoaula. Não, nome. Entendi. O nome completo do experimento é o quê? Cálculos de medicação. Videoaula, cálculos de medicação. Videoaula de cálculos de medicação. Certo. E a 8, após a realização do experimento, aula, descreva qual foi o seu aprendizado. Aí vocês vão descrever o que vocês aprenderam. Capacidade para desenvolver um cálculo de medicação. Vocês podem pôr. E a nona? A nona é o vídeo, não é? Pode inserir o vídeo do experimento realizado? Aí vocês vão colocar não se aplica. E já era. Acabou. Só mandar. Ótimo, professor. Muito obrigado por esse semestre, viu? Você foi excelente. Obrigado a vocês, viu? Boa sorte para vocês. Obrigado. A minha série vai demorar um pouquinho, tá bom. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Vão com Deus. Boa noite. Até agosto. Também. Até. Tchau, tchau. Professor. Oi. Oi, é o Nil que tá falando, tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar, é que agora eu tô socorrendo a pessoa que passou Tem mal. alguém dirigindo o carro, que eu tô ouvindo barulho de seta. É eu. E eu não entendi muito bem o que tem que fazer, como é, o que tem que se enviar. É assim, Nil, essa aula é uma aula como se fosse uma aula prática. Aí eu dei um cálculo de medicações, tá? Certo. Aí, junto com o link o informativo da aula, tem o link para vocês responder um forms sobre o que vocês aprenderam. Aí eu vou postar a aula, você assiste, depois você entra no forms e responde as perguntas. Lembrar que lá a última pergunta vai pedir para você inserir um vídeo do experimento. Lá você vai colocar não se aplica. Tá, mas eu posso enviar isso até quando? Até amanhã, às 10 horas da noite, dá para você fazer. Ah, tá. Não, então sem problema. Minha preocupação era se tinha que ser nessa aula. Não. Dá para você fazer depois, sim. Ah, sim. É porque eu tô socorrendo meu avô que ele passou mal. Ele tava com a diabetes muito alta. E aí, a única pessoa que tinha carro aqui era eu. Acabamos de falar de insulina aqui. Entendi. Teve um cálculo de insulina aqui. Não, mas tá bom, sem problema. Mas vai lá, corre lá, depois você pode fazer novamente. Já fez a prova? Eu fiz. Ah, então beleza. Tá bom? Boas férias, Nil. Tá bom. Qualquer coisa, boa noite. Nada. Professor, então semana que vem a gente já não tem mais aula, né? Professora, a prova era até hoje, né? Semana que vem, não. Semana que vem você já tá livre de tudo. Férias! Férias. Tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigada por tudo. Foi um Imagina, prazer ter aula com você, tá bom? Tá bom, obrigado. Professor, desde já agradeço também, tá? Muito obrigada. Boa noite. E se Deus quiser, até o próximo semestre. Se Deus quiser, Marcela. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Boa noite, professor. Fiz um novo. Professor, obrigado por
Boa noite, Elton. Até mais. Missilene, Michele, Michele. arrasando aí, né? Todo ponzudo com esse cabelo. Agora eu tô com cabelo branco. Esse Tô final de semana eu vendo. cabelo branco. Gatíssimo. Ai, meu Deus. Professor, muito obrigado pelo semestre, muito obrigado por tudo. Agora vamos poupar energias para o próximo Vamos. semestre, se Deus quiser. Exatamente. Já fez a prova? Já, gato, arrasei. Aparece a nota para você ou também não? O senhor já postou, não foi? Já. Então, já olhei minha nota. Quanto você Por tirou? uma, não gabaritei. Por uma. Tirou 3.600? Isso, bonito. Ó, parabéns. Você já postou a nota? Eu já postei sim, Missilene. Tá bom, fica Professor, com minha Deus. nota não saiu. Era até hoje mesmo, né? Oi? Professor, minha nota tá aparecendo 0. Você fez quando a prova, Liz? Eu fiz, eu acho que ontem. Ontem. Porque teve um pessoal que hoje à tarde eu olhei lá, já tinha a nota, aí eu lancei hoje. Como já fica fechado, eu mandei retificar a nota. Então, provavelmente, amanhã de manhã já apareça para você. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Bom? Tá bom, obrigado. Tranquilo, eu lembro do seu nome, Liz, que é inconfundível. É. Obrigada. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada, tchau, tchau. Ô, professor, Oi. é a Michele de novo. A Elissandra, ela não entrou na aula hoje porque ela ainda está se recuperando, que ela está com Covid, tá? Coitada, tadinha, ela fez a prova? Ela fez a prova, fez tudo. Ela não. A única coisa que ela teve da Covid, a complicação foi a enxaqueca, né? Entendi. A cefaleia muito forte. E no princípio, os 3 primeiros dias, teve bastante febre. Então Que agora ela bom. está só com a moleza. Depois você ajuda ela a fazer o Forms. Pode deixar, vou sim. Vou Tá ajudar bom? ela e a Lu, que o computador da Lu bugou. Aí eu vou Ixi, ajudar a Lu. ajuda eles, então. Ainda bem que acabou, não tem mais nada, pode bugar o que quiser agora. É verdade. Pois é, agora chega. Tá bom. Beijo, Tá bom? fica com Deus. Boas beijo. férias aí pro senhor, tá bom? Obrigado, Tchau. Michele. Não, Tchau, pro senhor tchau. não, porque com esse cabelo é para você. Agora fiquei. Não, agora eu tô senhor. Ai, Thiago. Tá bom. Tchau, Tá tchau. bom? Beijo, tchau. Tchau, beijo, tchau. Tchau, tchau. Achei aqui. Errei. Professor, você vai postar a correção da prova? Que eu errei uma só, não sei qual foi. Quanto que você tirou? 3.600 também? Foi. Olha 3.600. só. Depois eu vou colocar lá o gabarito para vocês. Ah, tá. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Aí agora, semana que vem começa férias. Qual que é a previsão para o retorno? Ou presencial ou EAD mesmo? Eu não tenho ideia de quando vai voltar as aulas. Se Não, volta no início de agosto, na metade de agosto, eu não sei. Mas fique atenta lá no AVA, que o AVA vai dando as informações. Tá bom? Boas férias, viu? Tá bom. Obrigada por tudo, viu? Obrigado Boas você. férias para você também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.